segundo o Salmo, para que, plantados na casa do Senhor, nós possamos produzir frutos. É importante a gente não pensar na longevidade como sendo o final da vida, mas como uma bênção de Deus. Muitas vezes nós ficamos apegados a versículos como enfado e cansaço, depois dos 70, dos 80, mas eu quero dizer para todos vocês que estes versículos Deus. Inclusive Moisés, versículo, aos 80 anos assumiu a direção do livro. O cansaço e o enfado vem por conta da não obediência a Deus. Por isso que 2 versículos antes desse salmo, nós vamos verificar Moisés dizendo: os meus pecados e as minhas transgressões foram expostos diante de ti. Então, muitas vezes nós chegamos ao cansaço e ao enfado, queridos, porque nós não obedecemos a Deus. O que Deus quer é uma longevidade para todos nós. Muitas vezes nós achamos que 70, 80 anos já é o suficiente. Vamos tomar, por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem de sucesso depois dos 85 anos. Vamos olhar para Moisés, chamado para o êxodo depois dos 80 anos. Vamos pensar um pouco em Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele já é idoso. Ele escreve uma carta colocando a necessidade de se viver com qualidade. Por exemplo, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele sentia a necessidade de socialização. É tanto que ele chama, ele pede para aqueles que vão ter com ele na prisão, levem outros para uma conversação. Então, há uma necessidade do idoso se socializar. Paulo também, quando escreve a Timóteo, ele faz uma coisa interessante. Ele tinha uma preocupação com a saída, com a sua saúde. Melhor dizendo, com a sua saúde. Então, ele estava na prisão, pediu que se levasse uma capa. Por quê? Porque ele sabia que o frio estava chegando e ele precisava se proteger. Embora ele tivesse o calor de Deus na sua vida, ele precisava de um agasalho. Cuidado com a saúde. Uma outra coisa que a gente pode tomar como exemplo de Paulo é com relação à questão do conhecimento. Paulo vai dizer: olha, quando vocês vierem visitar, me tragam os pergaminhos, me tragam os livros. O que é que significa isso? Significa que, mesmo idoso, nós precisamos aprender. Muitas vezes eu encontro nas minhas viagens pessoas dizendo assim: ninguém quer mais ouvir idosos. Por que será que ninguém quer mais ouvir idosos? Porque muitas vezes, meus queridos, o idoso parou de aprender. E quando você para de aprender, o que acontece? Você vai repetir as coisas constantemente. Na realidade, nós precisamos estar sempre cuidando da nossa socialização. O idoso é para se divertir, é para curtir a vida. Mas muitas vezes o idoso acha porque está na igreja, ele tem que viver só para a igreja. Não é viver só para a igreja. Porque a vida do crente não é uma vida só para a igreja. A vida do crente é uma vida total na presença de Deus, não só no domingo, mas todos os dias da semana. Envelhecer com qualidade significa você aprender com Deus a envelhecer. Mas não só basta envelhecer. Não só é suficiente envelhecer. O suficiente é envelhecer com qualidade. Porque de que adianta você chegar a 100 anos, mas deitado numa cama, eu costumo até dizer assim, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não é isso que Deus quer de você, meu querido. Deus quer que você seja uma pessoa ativa na igreja, que você esteja envolvido com os trabalhos da igreja, que você evangelize, acabe com essa ideia de cansaço e enfado, porque Deus está renovando as suas forças. O grande problema que eu encontro às vezes com idosos é porque as pessoas envelhecem, ao invés de se tornar idosos, se tornam velhas. E quando se tornam velhas, realmente rejeitam os sonhos, deixam de lado o futuro e fica só se lembrando do passado. Lembre da vida de alguns homens da Bíblia, homens e mulheres, que na longevidade foram gratos a Deus e produziram frutos. É importante que você sempre lembre disso. Plantados na casa do Senhor, cheio de vigor e de seiva, produzindo fruto na
a velhice. Que Deus